Olá, gente. Então, eu tô lendo esse livro daqui, Autismo no Adulto. Ele é um livro muito bom, tá, gente? É um livro que ele abre muito a nossa mente. Ele esclarece demais algumas coisas sobre o autismo, diagnosticado tardiamente. Eu tô particularmente agora nesse capítulo daqui, o 5, que fala sobre aspectos cognitivos do autista adulto. E ele começa logo com essa frase daqui, O autismo começa na infância e dura a vida toda. Então, o que acontece? Eu vejo muitas pessoas, ela falando que, eu possuo alguns traços do autismo. Todo mundo é autista, então, porque eu também gosto de fazer isso. Eu não gosto de atender telefonema. Eu prefiro ficar sozinha do que estar em multidão. Eu fico cansada quando eu interajo socialmente. Mas o que acontece? Para estar dentro do espectro, para ser diagnosticada como uma pessoa autista, existem vários critérios. Não é somente possuir alguns traços. Ele precisa, primeiramente, que esses traços eles tenham começado na infância e que venha percorrendo até a idade adulta, porque a pessoa não vira autista, a pessoa nasce autista. E essas características que elas devem começar na infância, ela precisa ter impacto na vida da pessoa. Ela precisa trazer prejuízos reais. Então, assim, a gravidade do quadro acomete o indivíduo desde o início. Por isso, é chamado de transtorno do neurodesenvolvimento. Conforme cada pessoa cresce, sabemos que ela irá se deparar com situações cada vez mais complexas e refinadas. Apesar de, geralmente, falarmos em crianças autistas, essas crianças crescem e tornam-se como todas as demais indivíduos adultos. Então, o que acontece? Vamos lá, agora. Ao tratarmos do autista adulto, precisamos ser cuidadosos para não tomarmos o caminho oposto e infantilizá-lo, e assim perdermos as alterações próprias da fase adulta. Estas serão influenciadas pelas ocorrências prévias, sejam elas do próprio desenvolvimento do indivíduo, sejam dos sistemas de apoio e do tratamento ofertado durante a sua infância e adolescência. Então, neste capítulo, o que é abordado são os principais aspectos cognitivos do autista adultos. Então, bora lá. Aqui outra parte. Os principais critérios diagnósticos reconhecemos como autismo a tríade. Ou seja, primeiro, acomete o desenvolvimento social do sujeito. Segundo, afetam sua capacidade de comunicação e são acompanhadas por comportamentos e interesses caracterizados como repetitivos obsessivos. É válido destacar que essas alterações têm efeito sistêmico, isto é, encontram-se correlacionadas. Por exemplo, não podemos isolar a discussão acerca das alterações de linguagem que afetam as habilidades de comunicação dos prejuízos observados em habilidades sociais. Igualmente, podemos dizer das disfunções executivas que, do mesmo modo, modificam as formas como o sujeito se insere e atua nas relações interpessoais. Então, bora lá, continuando, né? Não há, portanto, um perfil único que defina e delimite precisamente o adulto autista. Então, bora lá. Estima-se que 3/4 da população com transtorno do espectro autista tem algum grau de deficiência intelectual.
Isso representa dizer que apenas 25% da população autista tem inteligência normal. Veja que dado que chama atenção, né, gente? Apenas 25% tem uma inteligência normal. Ou seja, alguns vão ter um QI muito elevado, muito acima mesmo, que quando eu fiz o meu teste, o meu deu um QI acima do normal, né? Deu um nível de inteligência alto. Mas a gente também vai encontrar alguns autistas que vão ter um nível de inteligência muito abaixo do normal. Então, só 25%, estudos revelam que somente 25% eles vão estar, então, dentro da normalidade, do que é considerado normal, né? Então, bora lá, continuando essa partezinha daqui, o que me chamou a atenção. Deixa eu dar uma viradazinha nele pra gente continuar. Na linguagem, o autismo é frequentemente acompanhado por atrasos no desenvolvimento da linguagem. Ou seja, linguagem ausente, linguagem limitada com presença de ecolalia, ou uso incorreto de pronomes, preposições, uso idiosincrático de frases, até interpretações literais, frases gramáticas repetitivas. Tá bom? Então, outro dado aqui. Cerca de 20 a 30% dos indivíduos com TEA têm histórico de regressão na linguagem, isto é, tem perdas de habilidade linguísticas existente em torno da idade de 30 a 36 meses. Retornando, bora lá. Um conceito que ganhou peso na descrição dos aspectos cognitivos do autismo foi a sistematização. Então, o que isso quer dizer? A sistematização também tem sido associada aos comportamentos repetitivos e estereotipados dos indivíduos autistas, além de seus interesses restritos, que funcionariam como sistemas e, portanto, seriam controláveis e previsíveis. Então, tem outro dado aqui que me chamou a atenção. Pessoas com autismo costumam saber as regras sociais, porém, as habilidades sociais são muito mais complexas do que a mera aplicação das regras. Ou seja, muitos autistas, eles usam a internet como maneira de conversar com outras pessoas, o que lhes confere risco aumentado de serem manipulados, visto que quem tem dificuldade em estimar as intenções do outro, dizer não e pedir ajuda. Ou seja, geralmente os autistas, eles têm dificuldade em perceber interações do outro, intenções do outro. Nós temos dificuldade de perceber as expressões faciais, saber identificar a emoção do outro. E isso daí acaba sendo, de certa forma, perigoso no mundo da internet como tá, né? E outra coisa é uma dificuldade em negar, em dizer não. Ou também existe a dificuldade de pedir ajuda. Outro ponto também que me chamou a atenção nessa parte daqui, nesse capítulo, foi o desenvolvimento afetivo sexual. A literatura sugere que a maioria das pessoas com autismo tem as mesmas necessidades afetivas que seus pares sem autismo, mas o seu autismo afeta a possibilidade de desenvolver essa necessidade de uma maneira efetiva e satisfatória. Pesquisas apontam que pessoas com autismo são mais frequentemente solteiras, possuem menor nível de escolaridade e estão economicamente defasadas em relação à população geral. Então, assim, realmente, eu já fiz uma vez até um levantamento de um estudo e diz mesmo que pessoas autistas, elas tendem a ser mais solteiras. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade no relacionamento. Então, assim, é difícil, né? É difícil a gente se relacionar e também é difícil as outras pessoas entenderem a gente, né? Quem tá se relacionando com a gente. Então, assim, por agora é só. Por esse capítulo, então, foi o que mais me chamou a atenção. Mas aí, qualquer coisa, a gente vai vendo os outros capítulos e eu vou discutindo um pouquinho com vocês e dividindo um pouquinho com vocês, tá bom? Tchau, tchau.